Ok, então nós vimos essas estatísticas da Ana, e agora é mais uma interpretação pessoal que eu gostaria de trazer, né? Ok, então esses são os processos mais utilizados que nós temos em nosso meio. Quais que são as eficiências de remoção esperadas para esses principais processos utilizados no Brasil? Ok, aí eu mostro nesse diagrama simplificado, começando por DBO. Por quê? Porque a grande maioria das nossas estações de tratamento de esgotos aqui no Brasil, elas são concebidas, projetadas e operadas com o objetivo principal de remover matéria orgânica, de remover DBO ou DQO, como queiram, né? Então, aqui, essa escala simplificada de processos, então, em nível secundário, que envolve, então, principalmente a etapa biológica de tratamento de esgotos, os processos que tenham uma eficiência em torno de 70%, os reatores UASB, já havia comentado, né? Eles são muito importantes no Brasil, mas apenas eles normalmente não vão ser suficientes para atender padrões de lançamento e também esse lançamento vai cair no corpo d'água, vai ser diluído, aquele estudo parecido com o que a Ana fez, né? Atender com os padrões dos corpos d'água. Então, normalmente, eles vão precisar de uma etapa de pós-tratamento. O sistema fossa-filtro, ou tanque séptico, seguido por filtro anaeróbio, é um sistema muito importante, porque ele é muito utilizado também em pequenas comunidades e também, por exemplo, na indústria, quando tem, não necessariamente para tratar o efluente industrial, mas para tratar o efluente das instalações sanitárias, dos refeitórios, é muito utilizado. Infelizmente, ele tem uma capacidade de ter uma eficiência superior, algo nessa faixa aqui. Mas, na prática, com base em monitoramentos aí que nós já fizemos em várias unidades, a eficiência que tem ocorrido é essa. Aí pode-se até discutir quais seriam as razões, né, para essa baixa de eficiência. Aqui nós temos o elenco de processos naturais de tratamento de esgotos. Nós temos as lagoas de estabilização, cuja eficiência típica vai estar na ordem aí de 70 e tantos por cento, 80 e poucos por cento na remoção de DBO. Não adianta nós queremos que as lagoas de estabilização, apenas elas, sozinhas, né, imaginar que elas vão dar 90% de eficiência de remoção de DBO. Eu posso até fazer cálculos num projeto, no papel aceita tudo, o computador aceita tudo, mas na prática nós não vamos ter isso. Tá? Então, essa é a faixa típica de eficiência das lagoas. As rampas de escoamento superficial, que são rampas plantadas com o capim, você aplica o esgoto na parte superior dessa rampa, os esgotos vão escoando superficialmente por essa rampa, e vai ser, então, o sistema, os caules, as bactérias que crescem no sistema solo, caule das plantas, que vão fazer a remoção da matéria orgânica. Então, eficiências nessa faixa, mas já monitoramos, acompanhamos o monitoramento de outras unidades, atingindo eficiências até superiores. Essa aqui é uma que a gente tem assim, um carinho especial, que são os wetlands construídos, ou sistemas alagados construídos, tem vários nomes, né? Áreas úmidas, leitos plantados, filtros plantados, jardins filtrantes, etc. Ele, na estatística da ANA, ele entrou com valores bem baixos mesmo, em termos de número de estações. Por quê? Lembrando que ali eram as estações para o tratamento de esgotos das sedes municipais. Então, eles têm sido muito utilizados em pequenas comunidades, em condomínios, em pousadas, em outros locais, em restaurantes fora da área urbana, em shopping centers, etc, etc. Ok. E eles, então, eles têm um potencial para ter eficiências de remoção de DBO mais elevadas ainda. Nós estamos aqui generalizando wetlands construídos. Eles têm algumas variantes. As unidades de escoamento horizontal, de escoamento vertical chamado modelo francês. Temos outros wetlands que são aeradas. Então, é difícil a gente generalizar. Então, eu coloquei, né, dessa forma aqui. Vamos agora para processos que são mais compactos. Os filtros biológicos percoladores. Eles já estão numa escala, então, aí da ordem, naquela fronteira, entre 85%
eventualmente um pouco mais. Então, são processos muito importantes no Brasil, principalmente nessa perspectiva que nós estamos vendo aqui. Ó. Os reatores WASB seguidos por alguma forma de pós-tratamento. Os filtros biológicos percoladores têm sido muito utilizados no Brasil, aqui em Minas Gerais, eles são muito utilizados como pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios. Então, nós temos um processo anaeróbio compacto e um processo aeróbio compacto. Então, é uma ótima combinação. É um processo simplificado, não demanda energia elétrica, uma energia baixíssima, o consumo energético ele é bem baixo, não tem nenhum equipamento elétrico mecânico pesado, vocês estão vendo equipamentos aqui, mas não tem nada assim de muito complexo nele. Então, por isso que eles têm sido muito adotados. A gente já sobe a nossa escala aqui, o processo de lodos ativados, que eu já havia comentado, aí sim, ele pode dar eficiências de remoção muito mais elevadas, 93%, 95%, 98%, dependendo da variante de lodos ativados que você tiver. Então, é um processo muito eficiente, mas bastante complexo do ponto de vista operacional. Então, ele é sofisticado, ele tem muita possibilidade, muita flexibilidade operacional, mas por causa disso ele é mais complexo. Ele acaba sendo a operação dele mais cara também, por causa do consumo energético. Nós temos equipamentos eletromecânicos mais pesados. E aqui uma outra categoria que cada vez ganha mais importância no Brasil, aqui são os reatores aeróbios com leito móvel, MBBR, os processos que envolvem membranas, cada vez mais importantes e outros. Então, aqui é um panorama geral, vocês veem a escala de eficiências de remoção de DBO. Então, como nós comentamos, no Brasil, a grande maioria das estações de tratamento de esgotos objetiva remoção da matéria orgânica, DBO e DQO. Mas aí vamos pensar, qual a capacitação dos processos de tratamento de esgotos, esses principais que nós estamos discutindo, para remover outros poluentes? Aqui estou falando, então, continuo falando principalmente de esgotos sanitários. Eu não estou entrando aqui no tratamento de efluentes industriais, porque aí é um outro mundo, são outras considerações que nós teríamos que analisar, porque efluentes industriais eles cobrem uma gama tão ampla, de tipologias distintas, características dos efluentes distintos, que não dá para a gente generalizar. Então, vamos lá. Aqui, de novo, é uma interpretação pessoal minha, mas, claro, com base na experiência, com base em análise de estatística, de monitoramento de diversos processos. Eu vou mostrar alguns gráficos esquemáticos, alguns diagramas, e essa vai ser a legenda que nós vamos utilizar. Vai aparecer uma cor amarela quando for apenas o reator WASP. Uma cor verde quando o processo de tratamento de esgotos for um processo natural. Azul, se ele for um processo compacto, intensivo, né? Lodos ativados, reatores WASP seguidos por filtros biológicos percoladores, né? Biofiltros aerados submersos, são processos compactos. Aqui, qualquer um desses aqui, mas se eles tiverem, ou desses dois aqui, se tiver complementações específicas para agregar novos objetivos. Ok, então é uma série de gráficos desse jeito aqui. Eu não listei todos os processos, listei alguns, e não vai dar tempo de nós discutirmos processo por processo. É mais a reflexão aqui, ó, do arranjo geral. Aqui nós temos eficiência de remoção do poluente que nós estamos analisando. Estamos analisando agora DBO. Então, na minha interpretação pessoal, eu dividi aqui eficiências consideradas baixas, intermediárias e altas. Uma eficiência baixa é aquela que é inferior a 70%, intermediária entre 70% e 85%, e alta se for uma eficiência de remoção de DBO superior a 85%. Então, os reatores WASB sozinhos, nós já havíamos dito, eles estão nessa faixa aqui. Conclusões. Nós temos tanto processos naturais quanto os processos mais compactos capazes de atingir eficiências intermediárias ou mesmo altas. Então, uma elevada eficiência de remoção de DBO não é uma exclusividade de um processo compacto ou intensivo. Pode ser alcançado também por alguns tipos de processos naturais. Ok. Vamos agora analisar outros poluentes. Se nós precisarmos de remover amônia, que pode ser um objetivo explícito, a amônia fazia parte
de uma primeira versão da nossa legislação, de uma resolução CONAMA, havia um padrão para lançamento de amônia, ele foi suspenso temporariamente, mas pode voltar em breve. Né? Então, aqui para a amônia, nós dividimos aqui, ó, que é considerado uma eficiência baixa, é inferior a 35%, intermediária entre 35% e 70%, e uma eficiência alta se for superior a 70%. Aí vocês já veem, olha, que o elenco de processos de tratamento de esgotos que conduz a baixas eficiências já aumenta. Aqui, quando nós trabalhamos com DBO, quase todos os processos levavam a eficiências intermediárias ou altas. No caso de amônia, já temos vários aqui com eficiências baixas e outros com eficiência intermediária, e são poucas as variantes, poucos processos que conduzem a altas eficiências de remoção de DBO. Processos compactos, mas temos também processos naturais. Ok, uma coisa é remover a amônia. Vários desses processos que removem a amônia não removem nitrogênio. Eles convertem a amônia a nitrito, nitrito a nitrato. O nitrogênio continua lá, mas já é uma grande coisa remover a amônia. Mas é produzido, então, o nitrato. Se nós quisermos remover nitrogênio total, então removemos as formas principais, nitrogênio orgânico, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato. Aí a gente vê que o elenco de processos que conduzem a elevadas eficiências já é bem pequeno, é apenas lodos ativados com etapa de remoção biológica de nutrientes. Então, são poucas as ETs no Brasil que incorporam isso. Temos alguns processos naturais que vão conduzir a isso, aí vocês veem a dificuldade que é a remoção de nitrogênio total. Algo parecido para a remoção de fósforo. A grande maioria dos processos de tratamento de esgotos não está aparelhada para ter uma remoção, mesmo que intermediária, de fósforo. Pelo menos resta um alívio se você adicionar ao final de qualquer desses processos de tratamento de esgotos uma etapa de precipitação química, você adiciona um sal, né, cloreto férrico, você vai precipitar o fósforo. Ele vai precipitar na forma de fosfato férrico. Aí você remove depois esse precipitado numa etapa de separação sólido-líquido. Pelo menos isso, você não precisa de depender totalmente de um processo biológico. Mas, claro, gasta produtos químicos. E remoção de Escherichia coli como indicador um pouco mais amplo de organismos patogênicos. A maioria dos processos compactos não estão bem aparelhados para a remoção de Escherichia coli. Os processos naturais, por envolverem maiores tempos de detenção hidráulica, mais tempo para o decaimento de coliformes. E aí esperamos, né, de categorias de organismos patogênicos. Aí podemos ter eficiências intermediárias. E eficiências altas apenas se nós tivermos ou uma etapa de desinfecção ou uma barreira física, como, por exemplo, membranas. E dos processos naturais, nós temos uma variante muito importante, que são as lagoas de estabilização, seguidas por lagoas de maturação. Ok, agora a parte final da minha apresentação, eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu queria trazer isso aqui mais para levantar uma bola. Eu não vou trazer respostas. Eu apenas queria que todos nós fôssemos bastante críticos ao avaliar o que a gente entende pela sustentabilidade no tratamento de esgotos. Então, existem vários conceitos entre pesquisadores e profissionais praticantes, uma diversidade de opiniões muito grande e pouca convergência. Eu vou dar alguns exemplos. Para não parecer que eu fui tendencioso, todos os exemplos que eu vou dar, eles foram retirados do nosso centro experimental, do nosso centro de pesquisa e treinamento e saneamento. Então, para não dizer que eu estou jogando culpa em outras estações, eu vou puxar a responsabilidade, né, para o nosso centro de pesquisa e treinamento em saneamento. Nós trabalhamos com sustentabilidade, todos nós aqui, vocês, né? Mas cada exemplo que eu vou mostrar, ele é incompleto dentro de uma visão mais abrangente de sustentabilidade. Isso aqui, esse comentário aqui do INCT eu vou fazer depois. Então, rapidamente, alguns conceitos, alguns chavões que a gente vê. A gente ouve muito falar, olha, ETs descentralizadas são sustentáveis. Eu coloquei essa interrogação para todos nós refletirmos e nós não nos apressarmos e falar, olha, então, os sistemas sustentáveis são ETs descentralizadas. O que não for descentralizado não é sustentável. Mostramos aqui uma ET de pequeno porte para 250 habitantes,
também do nosso centro de pesquisa, né, que pode ser, então, aplicado num saneamento descentralizado para pequenas comunidades. Aqui, uma ET de grande porte, o nosso centro de pesquisa está aqui, é aqui a ET de lodos ativados, da nossa cidade aqui de Belo Horizonte, um sistema altamente centralizado. Mas eu não posso, a priori, falar que isso aqui é sustentável e esse outro não é sustentável, porque um sistema descentralizado numa cidade de grande porte, com adensamento populacional muito elevado, pode ser não sustentável. Tá? E vice-versa, um sistema centralizado no meio rural não vai ser sustentável. Então, olha, não existe uma resposta única, cada caso é um caso. A gente ouve muitas pessoas falarem, os sistemas naturais são sustentáveis. Eu concordo, eles estão no caminho da sustentabilidade, mas isso, por si só, não garante a sua sustentabilidade. Mostro aqui o sistema de lagoas do nosso centro experimental. Se essas lagoas não estiverem funcionando bem, tivermos com problemas operacionais, estiverem causando maus odores, né, tivesse uma vizinhança aqui, nós poderíamos afirmar que isso aqui é um processo sustentável, mesmo que seja um sistema natural? Então, interrogação. Vamos lá. Outro que a gente ouve com muita frequência, olha, sistemas com plantas são sustentáveis. Essa é uma ET verde, então ela vai ser sustentável. Ótimo, estamos num bom caminho. Tem até uma grande chance de ser um processo sustentável. Mas a mera existência de plantas não garante sustentabilidade. Se o manejo dessas plantas não for adequado, se depois tiver acesso, né, de gado... Olha que isso aqui na nossa estação experimental, dentro da ET lá, tem cavalos que passam pela cerca, vão lá pegar esse capim, que é um capim muito saboroso para eles, imagina então no meio rural, né? Se tiver crescimento aí de sapo que puxa cobra, etc., etc., que trouxer risco para o operador da estação, se esse gerenciamento aqui não for adequado também, né? Ok. Sistemas com paisagismo agradável são sustentáveis. Ótimo, todos nós desejamos. Se você tem uma pousada, faz um tratamento utilizando esses, né, sistemas de wetlands, com flores bonitas, que beleza. Mas se você não faz a gestão adequada dessas flores, vem espécies invasoras, ervas daninhas, tomam conta, o que era bonito deixa de ser bonito. E mais além disso, se começa a escoar esgoto na superfície aqui, o escoamento era para ser subsuperficial, passa a ser superficial, se atrai mosquitos, se gera maus odores, toda a beleza das flores cai por terra. Sistemas simplificados são sustentáveis. Ótimo, a gente pensa muito nisso, essa é uma ótica muito forte nos nossos grupos de pesquisa e nas redes de pesquisa nas quais nós já trabalhamos. Mas apenas a simplicidade não garante sustentabilidade. Esse aqui é um sistema para 500 habitantes, bem simplificado, não tem nada complexo aqui. Mas se ele não estiver funcionando bem, adeus sustentabilidade. Outra frase que a gente ouve com frequência, sistemas que não geram lodo são sustentáveis. Ora, todo o processo de tratamento biológico de esgotos gera lodo. Isso é parte do tratamento. Esse lodo é principalmente biomassa, sólidos biológicos que foram produzidos no tratamento de esgotos. Bactérias que crescem às custas da remoção da matéria orgânica. Então, todos os processos vão gerar lodo. Uma coisa é a frequência com que você tem que remover esse lodo. Aqui é o processo que nós temos de wetlands, de escoamento vertical, a modalidade do sistema francês. Você pode acumular esse lodo aqui por 10, 15 anos ou mais. Lagoas de estabilização, lagoas facultativas, você acumula o lodo por 20 anos. Mas isso em si não garante a sustentabilidade do ponto de vista estrito. Ouvimos muito também. Meu sistema é sustentável porque não consome energia. Ótimo, esse é um atributo importante. Mas, de novo, se esse reator é um reator anaeróbio, não consome energia, pelo contrário, ele até produz energia, mas se ele sofre corrosão pelo gás sulfídrico, ácido sulfídrico, formou ácido sulfúrico, não está funcionando bem, etc., etc., puxa vida, né? Sustentabilidade que vai embora. Sistemas que produzem biogás são sustentáveis. Essa é uma ótica muito forte aqui no Brasil, nós já falamos. Os reatores anaeróbios eles são importantíssimos no Brasil porque eles geram biogás. E nós temos, então, o potencial de aproveitar esse biogás.
no Brasil temos aproveitado muito pouco o biogás gerado nos nossos reatores anaeróbios. Aqui, mais uma vez, no nosso centro de pesquisa, você tem o armazenamento do biogás para uma possível utilização produtiva. Tá? Mas se o sistema não estiver funcionando bem, não é em si sustentável. Quase chegando já no final, aqui é o lodo, que aí a gente já pode chamar de biossólido, que foi produzido também em uma das unidades que nós temos de uétano de escoamento vertical. Aqui é um lodo de fossa séptica, de tanque séptico. Ele foi tratado em uma das uétanas que nós tínhamos lá. Depois de um tempo, vocês verem, isso aqui é um biossólido, pode ser utilizado na agricultura, mas a mera menção apenas ao biossólido, sem enxergar a RAET como um todo, não nos dá essa garantia. Se nós estivéssemos lançando o percolado desse tratamento, né, do lodo de tanque séptico, ele ainda sai com potencial poluidor. Se ele tivesse sido lançado no corpo d'água receptor, estaríamos causando problemas de poluição. Então, qual que é a nossa conclusão sobre sustentabilidade? Não vou concluir, apenas levantei essa bola para vocês refletirem e vocês serem bem exigentes ao definirem a sustentabilidade de uma estação ou de um processo de tratamento de esgotos. E eu convido vocês a visitarem o site do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, ETS Sustentáveis, é uma rede cooperativa que trabalha no conceito de sustentabilidade no tratamento de esgotos, é coordenado pela UFMG, mas tem algumas estações, algumas universidades no Brasil que fazem parte dessa rede. E essa reflexão sobre sustentabilidade está muito avançada. Esse é um site muito bom, tem muito material informativo, muito vídeo. O pessoal do INCT está trabalhando, começou a trabalhar agora na parte da detecção do coronavírus no tratamento de esgotos, então eu convido bastante vocês a visitarem esse site. E, então, olha, eu substituí aquela parte dos desafios que eu mostrei até na palestra da semana, uma outra palestra da semana anterior, por essa discussão sobre sustentabilidade, mas os desafios ficaram claros na minha apresentação, né? Nós temos muito o que fazer. Não adianta a gente querer sair de um estágio baixo e chegar num estágio bastante elevado. Temos que evoluir degrau por degrau. Então, isso aqui, olha, talvez a minha geração tenha participado aqui. Aqui são vocês que vão subir alguns degraus, vocês vão passar o bastão para outros colegas mais jovens de vocês, etc. E vocês que vão acompanhando esse desenvolvimento do Brasil. Esperamos que a gente chegue, então, né, daqui algumas gerações, com a universalização. Então, para vocês que estão formando, que formaram há pouco tempo, vocês viram que os desafios são grandes, mas eu sempre gosto de dizer que as oportunidades também. Onde há desafios, há oportunidades. Então, as oportunidades estão abertas para a geração de vocês e as gerações que se seguem.